Não, eu concordo com o PVC, e já tem um tempo, não é só o Silvinho que está usando desse sistema. Se a gente for lembrar um pouquinho antes com o Mancini, esse primeiro volante do Corinthians, como que o Corinthians costumava jogar? Com o primeiro volante de contenção, e aí depois o Cantídio, o Ramiro, o Camacho, todos eles saindo um pouquinho mais para o jogo, como segundo homens de meio de campo. Desde o Mancini que ele fez essa inversão, ele pega o meio-campista que tem melhor qualidade de passe, que tem inversão de jogada e traz para jogar um pouquinho mais recuado. E aí você dá ao Gabriel uma liberdade para sair mais para o jogo. Não é que o Gabriel seja um meio atacante, que ele tem essa qualidade de meio armador, mas o Gabriel se mata em campo. O Gabriel ele é extremamente regular, ele é raçudo, o torcedor corintiano adora ele. Então ele é um cara que sem a bola te dá muita presença física no meio de campo, e com a bola, por ser muito voluntarioso, o Cantígio é o cara que arma o time por trás, que faz as inversões, que pega essa bola do zagueiro e faz o time jogar. E o Gabriel tá pisando muito na área, concordo com o PVC. Marcou o primeiro gol dele na temporada. Agora, Renato, a gente tá falando de jogadores assim que não enchem os olhos, né? No nome, no currículo. Do outro lado do Palmeiras, a gente vê um Palmeiras com o Luiz Adriano, com o Rony, o William entrou, jogaram de titulares Rafael Veiga, Scarpa. Quer dizer, é um elenco com mais opções. E esse elenco não conseguiu ser superior ao Corinthians hoje. Dá para dizer que o Palmeiras do Abel não vive um bom momento. Você olha, você faz um raio-x da equipe do Palmeiras, pelo menos eu vejo assim, o momento não é legal, né? Porque mais do que os resultados, né, que o Palmeiras não conseguiu, a gente vê também uma queda de desempenho, né? O Abel, ele tá buscando alternativas, ele mudou a forma do Palmeiras, tentou mudar a forma do Palmeiras jogar, ele colocou a linha de 3 com linha de 4, o Gustavo Scarpa, que fez um ótimo Campeonato Paulista, ganhou uma vaga de titular, ele tá tentando mudar as suas formas de atuar, mas ainda a sua principal arma de ataque, a sua principal arma ofensiva é o contra-ataque, é velocidade, com Wesley, com Rony. E o problema é quando essa bola não funciona, porque hoje o Corinthians não deu o contra-ataque. Na verdade, o Corinthians ficou com a bola, o Palmeiras até eventualmente desarmou o Corinthians, mas não conseguia armar o contra-ataque. O que é até uma surpresa ver o Corinthians com a bola. E até o Rizek, porque a gente tem visto em jogos o Corinthians, quando ele fica com a bola, tendo dificuldade, né, tocando para lado, tocando para trás. Hoje é melhorar o desempenho. Tudo bem que não foi super mega ameaçado nesse primeiro tempo pelo Corinthians. O Corinthians ficou com a bola, agrediu pouco. Mas mesmo assim, né, o Palmeiras, para buscar o resultado, como você falou, logo no início a gente falava, poxa, será que nos três primeiros minutos saiu o gol? Agora vai ser, né, o Palmeiras vai dominar. E não foi isso que aconteceu. Vamos perguntar então para o Odinei Ribeiro e para o Paulo Vinícius Coelho, que transmitiram a partida no Premier. Por que o time... Eu sei que clássico é diferente, mas por que o time que tem os melhores jogadores, o Palmeiras, não conseguiu ser superior nem no placar e nem na bola hoje? Fala, Odinei, fala, PVC, bem-vindos ao Troca, beleza? Tudo bem, Rizek, tudo bem, Renata, tudo bem, Caio? Pois é, eu estava comentando isso com o Casão e também com o PVC, em cima daquilo que você disse a respeito das peças, né? O Silvinho tem um conceito do jogo, mas não tem as peças. O técnico português tem as peças e não está conseguindo evoluir. Muita gente criticando até nas redes sociais. O Palmeiras não está bem. O Palmeiras não está num momento bom. Isso que a Renata falou, se você pegar... Eu tenho até debatido, muita gente pensa diferente do que eu tenho visto. E eu consegui perguntar isso para o Abel Ferreira. O Abel Ferreira não gosta de dizer que ele tinha um time de contra-ataque e que está querendo mudar o time para um time de mais construção. Ele não acredita nisso. Ele entende que ele sempre teve um time que buscou o equilíbrio. É o que ele diz. Mas se você pegar o time até o final da temporada 2020 e comparar com a temporada 2021, o Palmeiras fazia 1/3 dos gols de contra-ataque. E hoje ele faz 20%. Só que ele não cresceu outras alternativas. E chegar ao segundo gol, você atrasa a marcação, entende que você vai atrair o adversário, vai recuperar a bola e colocar velocidade, não consegue fazer isso. Então o Palmeiras não está num bom momento. Dos últimos 10 jogos, o Palmeiras ganhou 4. O Corinthians, a gente sabe que está tentando se construir. É um começo de um novo trabalho. O Silvinho hoje deixou claro que ele quer um time que consiga organizar mais o jogo, só que ele não tem elemento para isso. O melhor jogador do Corinthians é o Matheus Vital, mas o melhor jogador do Corinthians está o Mosquito.
Está o Mosquito. E o Gabriel também hoje foi bem, né? Além do gol, construiu bastante, marcou bastante. O Gabriel tem evoluído. E detalhe interessante, né, Rizek, o Silvinho chegando agora, dá para perceber que tem jogadores para ele montar ali a espinha dorsal, né? Cássio, Fagner, ele tem o Gil, mas ainda não tem quem joga na zagueiro. O Fábio Santos foi bem hoje, entrou o João Vitor na zaga, né? Que... O Fábio Santos não pode ficar fora desse time. Também acho. De quarto, o Fábio Santos não pode ficar fora. Até organizar a defesa. Porque o Fábio Santos é o tipo de jogador que conhece muito o jogo, lê muito o jogo. Então ele vai ajudar a montar o sistema defensivo. E é bom na bola parada também, né? Bom na bola parada, ele salvou um gol hoje do Breno Lopes na pequena área, né? Salvou o gol. Eu até perguntei pro Sávio, jogada legal? Legal. Aí fala, por isso que o Cássio tá elogiando ali o Fábio Santos. Sim. Depois que montar o sistema defensivo, você pode até voltar. O Piton pode conseguir jogar, mas você vai treinando o Piton para ser um dublê de Fábio Santos. O Fábio Santos ajuda a defesa a entender como é que funciona o posicionamento. E o João Vitor é o melhor zagueiro dos quartos hoje. Sim, que não vinha jogando, eu concordo contigo. Muita gente o João Vitor é o melhor zagueiro hoje. Querendo o Raul Gustavo. Mas aí muda de posição o Gil também, né? Que o Gil joga agora na direita, né? Sim. E com o Raul Gustavo ele joga diferente, né? Agora, hoje eu adorei a história da meia branca no aquecimento. PVC e a meia branca. História da meia branca, que história é essa, PVC? É inacreditável. Assim, eu sou fascinado por uniforme, né? Assim, o Palmeiras perdeu a final de 2018 com meia branca. E o ano passado, quando o Roberto Jogum... A história da meia branca nasce em 93. Palmeiras da Academia, em 65, jogava de meia branca. Depois, nos anos 70, de meia verde. Aí foi campeão em 76 de meia branca. Aí, em 93, aí o lance do impedimento do Faroeste Caboclo? 93, a final do Paulista, que é aniversário hoje, né? Dia 12 de junho de 93. São 3 jogos no dia 12 de junho. 4-0, que terminou a fila do Palmeiras em 2016, e o jogo de hoje. Anos no passado, jogando de meia branca, o Roberto Jogum, que era consultor espiritual do Vanderlei Luxemburgo. Foi quando o Vanderlei dirigiu o Palmeiras e depois Corinthians, inclusive. Exatamente. Sim. O Roberto Jogum teria dito para cá, aí jogou de meia branca, sempre de meia verde, o campeonato inteiro, mas jogou de meia branca. A final do Rio-São Paulo contra o Corinthians, a final do Paulista de 93 contra o Corinthians, a final de 93 contra o Vitória, do Brasileiro, o jogo do título de 94 contra o Santo André de meia branca, o jogo do título... Como é que o cara lembra isso aí? Sabe o que eu tô fazendo aqui? Eu tô checando aqui em que meia que o Palmeiras jogou a final do Paulista de 2021 pra saber se tava com a meia branca ou não tava. É de meia verde. E aí? Ah lá, então foi isso. Aí 94, o Brasileiro contra o Corinthians jogou de meia branca de novo. Filipão, que não era assim. 96 com o Vanderlei, o jogo do título, que era corrido, então foi... Palmeiras e Santos foi meia verde, não foi branca. Aí, em 98, Copa do Brasil, o Palmeiras jogou de meia branca com o Filipão. 99, ganhou a Libertadores de meia verde. Aí o Vanderlei voltou. Em 2008, ganhou contra a Ponte Preta de meia branca. Aí, com o Filipão, em 2012, ganhou de meia verde. Aí chegou o Paulo Nobre. O Paulo Nobre, em 2015, final da Copa do Brasil, no aquecimento eu vi a meia branca, perguntei pro Paulo Nobre no ar. A meia branca por causa da superstição? Ele respondeu, claro que sim. Aí jogou de meia branca contra o Santos, jogou de meia branca contra a Chapecoense, o jogo do título de 2016. Aí em 2018 perdeu o título pro Corinthians com meia branca. Aí o Vanderlei voltou em 2020, a final contra o Corinthians. O Vanderlei estava brigado com o Roberto Jogum. E aí ficou isso, recuperou-se a história e ele mandou jogar. Ele mandou jogar ou não mandou jogar? Jogou de meia verde e ganhou do Corinthians de meia verde. E tinha perdido de meia branca em 2018. Como perdeu em 95, quando o Silvinho jogava de meia branca. Hoje, é aniversário do jogo de 93, no aquecimento eu olhei e falei, o Corinthians vai jogar de calção branco? Porque eu estou vendo a imagem aberta, calção branco. Quando a gente vai jogar de calção branco, porque a meia de baixo era escura, quando eu olhei, não, o Palmeiras vai jogar de meia branca. 12 de junho, o Palmeiras jogou de meia branca. Mas não ganhou o jogo. Desculpa a minha ignorância, no meio da semana o Palmeiras jogou com meia branca ou verde? Verde. Ah, tá. E eu acabei de checar a final do Paulista também jogou verde os dois jogos. Verde. Então, realmente, a meia verde tem que... O Palmeiras joga de camisa verde, calção branco e meia verde. O problema do Palmeiras é exceto com jogos emblemáticos. Então tá fácil, gente. É isso aí. Sim, fácil resolver o Palmeiras, cara. Tá fácil, cara. Meia verde e pronto. Meia verde e pronto. E você viu a faixa na abertura da transmissão?
a torcida do Palmeiras colocou o time campeão, né, de 93. Aí no Edilson a figura da Mancha Verde. Da Mancha Verde. O Edilson não está lá. Isso aqui é uma brincadeira. Isso é verdade. Isso que eu contei tudo aqui não tem importância nenhuma. É só pela curiosidade, porque existe uma superstição e a superstição foi trazida de volta porque era o jogo no dia do aniversário do título de 93. Agora, Caio, meia verde e meia branca à parte, a gente foi unânime aqui em dizer que o momento do Palmeiras, não só pelos resultados, o momento do Palmeiras não é bom. O que um time faz nessas horas, né? Você olha para o plantel, você vê um plantel que é um dos principais do Brasil. Hoje, inclusive, o Palmeiras teve o Daverson em campo no segundo tempo. Você vê que tem jogador ali, mas a coisa não está andando. E aí, Caio, que caminho você toma nesse momento, em que o momento claramente do Palmeiras não é bom? A primeira coisa é falar pouco e trabalhar sério, porque tem de onde... Agora, eu acho que o Palmeiras está encontrando um pouquinho de dificuldade na implantação de um sistema de jogo. Então, quando ele escolheu... Vamos voltar um pouquinho no tempo. O melhor Abel foi quando ele herdou o Palmeiras do Cebola, que jogava com dois abertos, dois pontas, o Wesley de um lado e o Rony do outro, com o Luiz Adriano mais centralizado. E a partir daí ele ganhou a maioria dos títulos. Aí a gente vem para essa temporada. Nessa temporada ele perdeu títulos importantes, e eu acho títulos importantes no sentido de conquista, né? Contra a Defensa e Justiça, depois contra o Flamengo. E o jogo do Flamengo ele jogou muita bola. Talvez para mim tenha sido o grande jogo do Palmeiras nessa temporada. A partir daí, ele implementou um sistema de 3 zagueiros. Cara, o São Paulo joga com 3 zagueiros e é super ofensivo. Tem vários clubes da Europa e várias seleções que a gente vai acompanhar na Eurocopa que tem essa linha de 3 e são super ofensivas. O Palmeiras como um todo. Então, você põe o Wesley e o Rony e o Luiz Adriano como referência de área, legal. Você põe o Gustavo Scarpa e o Veiga como meia armadores, legal. Mas os laterais também têm que participar um pouco mais ofensivamente. O Mike é um jogador de características defensivas. A mesma coisa acontece do lado esquerdo. Ele tem um Vitinha, né? Então eu acho que ele tem que recuperar um pouquinho esse mecanismo de movimentação para que o Palmeiras volte a ser aquele time que sufocava o adversário. O que o Ale Oliveira disse, ele está pedindo para o Wesley entrar para se aproximar do Luiz Adriano. Uhum. Não, era o Breno Lopes. O Breno Lopes estava lá quando o Breno direita. Ele pediu o Breno Lopes para jogar junto com o William. Por quê? Porque ele queria o corredor usado pelo Mike. Então ele prendia o Vitor Luiz do lado de cá e jogava o Mike na ponta, quando ele quis ter a bola. Mas essa variação, você vai pegar o jogo contra o Santos, 3-2, que o gol do Lucas Esteves, que está na ponta direita, quando você abre a câmera, você vê exatamente uma linha de 5 atacantes. É uma linha de 5 atacantes, que é o que, para mim, ele queria fazer hoje com o Mike, quando ele pedia para o Breno Lopes entrar em diagonal e se aproximar do William. Ele queria fazer Mike, Scarpa, Breno Lopes, Rafael Veiga e... Me fugiu quem estava na esquerda. O Vitor Luiz. E o Wesley. Não, o Wesley tinha saído. Sim, o Wesley saiu. E o Wesley tinha saído. E o William, exatamente. Então ele queria alargar o campo com esses 5, só que isso ele não conseguiu fazer ainda. Ele está tentando criar variações de jogo e, ao mesmo tempo, ele diminuiu a quantidade de gols de contra-ataque e não conseguiu criar um time que seja avassalador quando quer ter a bola. Estou de acordo com a teoria dele. É preciso ter um time que saiba fazer todos os ingredientes do jogo. Que saiba ter a posse de bola quando precisa, que saiba atrasar a marcação quando precisa, que saiba contra-atacar quando é possível. Mas ele perdeu um pouco daquela força do contra-ataque, até porque os adversários conhecem, e ele não conseguiu criar outra alternativa ainda. O Corinthians é um caso à parte. O Corinthians precisa construir uma ideia nova. É um começo de trabalho, então são 5 jogos só. Agora, sabe o que me chamou a atenção hoje? O Abel colocou, ele tinha 3 atacantes no banco, colocou os 3, que mostra que ele não estava satisfeito com o desempenho ofensivo. Uhum. Ele tirou o Wesley, ele tirou o Luiz Adriano, tirou o Rony, tirou 6 atacantes. Colocou o William, colocou o Breno Lopes, colocou o Daverson em campo. Mexeu nos 3 atacantes. E aí já te pergunto sobre o Daverson, que era um jogador que o PVC informou que inicialmente o Abel não queria. Tá lá, ele vai usar. Mas não é curioso que ele tenha trocado os 3 atacantes do jogo?
Ele muda até características, né? Porque quando você troca o Wesley... Foi o Wesley que saiu para entrar o William, PVC, acho que foi isso? Foi o Wesley que saiu para entrar o William e saiu o Luiz Adriano para entrar o Breno. Isso, Porque foi isso, o William entrou na ponta esquerda e o Breno entrou Exatamente. centroavante. E ele varia muito a forma de jogar, porque as características de Wesley e William, por exemplo, são bem diferentes. Mas eu acho que, com relação ao Daverson, ele encaixou muito bem no time do Felipão em 2018, porque o time do Felipão tinha uma referência na área.